E você só pode praticar o que está no Antigo Testamento desde que tenha contextos no Novo Testamento. Exemplo que eu vou te dar de um outro assunto. Dízimo. Está no Antigo Testamento. Tremendamente. E no Novo, pastor? Mateus 23, 23, Hebreus 7, 8. Tem texto sobre o dízimo. Dizendo que, Hebreus 7, 8 diz que você dava dízimo a homens que morrem na antiga aliança. Agora, na nova, você dá para aquele que vive para sempre. Ok? Graça e paz. Então, de acordo com o que o pastor Silas Malafaia falou com relação ao dízimo, eu não vou citar os outros dois textos, né? Ele só citou dois, talvez ele não saiba que em mais dois textos do Novo Testamento fala acerca do dízimo, né? Lucas capítulo 11 e Lucas capítulo 18. O fato de estar no Novo Testamento não quer dizer que tenha aprovação de Deus ou que é dado como doutrina para a Igreja de Cristo. Nós temos que ter isso em mente. E uma outra questão é que o fato de ser bíblico também não quer dizer que tem que ser aplicado à Igreja de Cristo. Né? As pessoas costumam dizer assim, olha, o dízimo é bíblico. O dízimo é bíblico assim como o sacrifício de animais, assim como a circuncisão, assim como os 613 mandamentos do Senhor, as 613 ordenanças, né, que Paulo diz que lá em Colossenses capítulo 2, verso 14, Cristo removeu do nosso meio e cravou na cruz. Por causa da questão do pecado original, da lei que veio reforçar o pecado e tudo mais. Não vou entrar nesse mérito agora. Quando as pessoas dizem assim, olha, o dízimo é anterior à lei, o interessante é que até o levirato é anterior à lei. O sábado, a circuncisão também são anteriores à lei. Mas elas foram introduzidas na lei e nós vemos que hoje não há prática disso. Mas vamos manter o foco em Mateus 23 e Hebreus capítulo 7. De forma breve eu quero trazer isso para os irmãos. Mateus capítulo 21, o Senhor Jesus entra na cidade de Jerusalém e ali então tem parte do cumprimento das 70 semanas de Daniel. Ali as 69 semanas se cumprem, né, na entrada do Senhor em Jerusalém. No capítulo 22 ele se apresenta como Messias de Israel, é rejeitado. E no capítulo 23 então ele vem contra a cúpula religiosa e política de Israel, que eram os fariseus e os escribas. Capítulo 23 de Mateus, o Senhor Jesus no versículo 37, que é muito conhecido, quando ele diz assim: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te foram enviados. Quantas vezes eu quis reunir os teus filhos como a galinha junto os pintinhos debaixo das asas, e vós não o quisestes. Versículo 38. Desde agora a vossa casa ficará deserta. Versículo 39. E não me vereis mais, até que venhais a dizer, bendito que vem em nome do Senhor. O Senhor então, no capítulo 23 de Mateus, ele desfere 8 ais contra a cúpula, a cabeça da nação de Israel, que levou o povo à incredulidade. Que depois que nós, como pré-tribulacionistas e pré-milenistas, nós acreditamos que haverá um reino futuro a Israel. Mas por enquanto não. E nesse contexto o Senhor Jesus desfere 8 ais em sinal de juízo, porque o ai na Bíblia, né, ele é sinal de juízo, de reprovação e de condenação. O Senhor Jesus fala de várias coisas, mas só que no versículo 23 ele diz o seguinte, novamente: ai de vós, ou seja, sinal de juízo, escribas e fariseus, nós, a igreja, não tem participação nas seitas judaicas. Escribas e fariseus hipócritas, porque vocês dão o dízimo do endro, cominho e hortelã. Jesus então está dizendo aquilo que toda referência ao dízimo no Antigo Testamento diz, que o dízimo é alimento, para que haja mantimento na minha casa, para que os sacerdotes e levitas pudessem oficiar no tabernáculo por causa das repartições das heranças ali com os filhos de Jacó. Vocês dão o dízimo do endro, cominho e hortelã, ou seja, alimento.
mas negligenciam os preceitos mais importantes da lei. Jesus então novamente remete ali à lei. Ele está falando que o dízimo, que toda essa questão dos escribas e fariseus era da lei. E aí o Senhor Jesus diz assim, muitos confundem nessa parte, devias fazer essas coisas sem omitir aquelas. Vamos ver as coisas então que o Senhor Jesus disse. Ele diz assim, a justiça, a misericórdia e a fé. Veja bem, meus amigos, isso tudo aqui, a palavra diz que nós fomos feitos em Deus, por Cristo em Deus, sabedoria, justificação, santificação e redenção. A justiça de Deus, como a palavra diz que em Romanos 3,10 não há um justo sequer. E a justiça foi Cristo na cruz. Ou seja, Paulo diz em Romanos 1,16, eu não me envergonho do Evangelho porque ele é poder de Deus para a salvação. De sorte que está escrito, o meu justo de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé, porque nele, no Evangelho, se revela a justiça de Deus. Morte, condenação, as portas do inferno então não prevalecem contra a igreja, porque Cristo é a nossa justiça. Não há um justo sequer, mas Cristo é a nossa justiça, cumpriu a justiça de Deus. A justiça de Deus foi saciada com a morte de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Misericórdia. A palavra diz que lá em Tito, capítulo 3, versos 5 a 7, não por obras de justiça praticadas por nós, mas pelo lavar regenerador e renovador que ele abundantemente, por sua misericórdia, derramou sobre nós por meio de Cristo Jesus. E a fé é somente produzida pela palavra de Deus. Então, as coisas que Jesus disse que eles deveriam fazer, não omitir tanto uma quanto a outra, Cristo nos remete à insuficiência do ser humano em cumprir os preceitos de Deus. Tanto que em Hebreus capítulo 7, que também nós vamos para esse texto agora, no versículo 22, fala que de tanto maior conserto, Cristo foi feito fiador. O fiador ele fica responsável por aquele que não consegue cumprir. Foi isso que aconteceu na cruz do Calvário. Em Hebreus capítulo 7, de uma forma breve para encerrarmos agora, o escritor aos Hebreus, ele também vai falando, principalmente aqui no versículo 5, o seguinte: quando se fala aqui, meus irmãos, porque aí alguns vão falar, mas é que Cristo é segundo a ordem de Melquisedeque. A ordem de Melquisedeque aqui está nos mostrando que assim como o Melquisedeque naquele período recolheu, ele recebeu o dízimo de Abraão, ele não dependia do sacerdócio levítico, porque Melquisedeque naquele período não haviam ainda as 12 tribos de Israel. Assim como Cristo também não dependeu do sacerdócio levítico para exercer a função de nosso sumo sacerdote e sumo pastor, porque ele é da tribo de Judá, o leão da tribo de Judá. Essa é a questão de Melquisedeque. Melquisedeque foi apenas uma figura de Cristo, tipificou o Cristo, porque Melquisedeque era rei e sacerdote. Para se cumprir a questão messiânica, deveria ser rei, sacerdote e profeta. O fato de não ter genealogia de Melquisedeque também não quer dizer nada, porque quando nós vemos no retorno do povo de Israel do cativeiro da Babilônia, muitos sacerdotes não puderam exercer a função de sacerdotes porque não se achou a genealogia deles nos livros de Israel, na genealogia de Israel. Isso também não quer dizer nada. E quando nós vemos a questão aqui em Hebreus, né, capítulo 7, no verso 5, diz o seguinte, até o texto que o pastor Silas mencionou: ora, os que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdócio têm mandamento de recolher, de acordo com a lei, os dízimos do povo, ou seja, dos seus irmãos, embora tenham estes descendido de Abraão. No 8 diz o seguinte, aqui nós já estamos vendo que eles recolhiam o dízimo de acordo com a lei, não é isso? E no versículo 8 diz o seguinte: aliás, aqui são homens mortais os que recebem dízimos, porém ali aquele de quem se testifica que vive. O que isso está nos mostrando de forma clara? Aqueles recebiam os dízimos porque eram mortais, precisavam se alimentar. O nosso sumo sacerdote não necessita de alimento. É ele quem dá o alimento a todos nós. No versículo 12 de Hebreus capítulo 7 também vai dizer que
quando se faz mudança de sacerdócio, já não é mais de Levi, agora é de Judá, também necessariamente se faz mudança de lei. Então todo esse contexto do dízimo para a Igreja de Cristo, nós não vemos fundamento nenhum na doutrina dos apóstolos que nós encontramos em Atos 2,42. Nós temos que seguir o que está na doutrina dos apóstolos, e em nenhuma carta do Novo Testamento nós vamos encontrar a ordenança ou a prática da igreja, não há registro da igreja recolhendo então os dízimos do povo, principalmente de acordo com a lei. Amém? Espero que tenha elucidado um pouco